Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse à sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que havia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isto e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, Tiago e João entrassem com ele, além do pai, da mãe e da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levanta-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Soberano Deus, essa é a tua palavra, e nós nos rendemos à tua palavra nessa noite. Abrimos o nosso coração para dela aproveitarmos o máximo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa porção, na minha vida e na vida de cada irmão que está aqui nessa noite, que está em casa nos vendo, possa gerar vida. Porque nós cremos aquilo que Jesus disse, que a semente semeada numa boa terra, ela dá no mínimo 30 e no máximo 100. E nós pedimos nessa noite que todo ou qualquer intruso que tenta roubar, Senhor amado, a nossa fé, que tenta roubar, Senhor amado, o nosso coração e levar a nossa mente para distante daqui, nós repreendemos no nome de Jesus. E fitamos o nosso coração, fitamos o nosso olhar e a nossa mente em Ti, exclusivamente em Ti, nessa noite, em nome de Jesus. Como bem vocês sabem, nós estamos, desde o mês passado, com uma série de ministrações falando sobre Jesus na casa de algumas pessoas que os evangelistas nos trazem. E nessa noite nós vamos abrir o nosso coração e ver quando Jesus vai à casa de Jairo e faz com que a sua filha que estava morta volte a viver. Os milagres de Jesus, nós precisamos compreender que são marcados por significados profundos. Todos os relatos que cada evangelista traz e cada detalhe precisa revelar algo ao nosso coração. Não é uma junção para que uma narrativa fique de bom grado para nós lermos, mas sim porque existem sinais relevantes que aconteceram, que precisam marcar a nossa vida, como também marcou as pessoas que presenciaram no tempo de Jesus. Jesus, ele não queria apenas, através dos seus milagres, mostrar a capacidade que tinha para curar.
mas principalmente o poder que tinha para salvar. Os milagres de Jesus todos tinham o objetivo que as pessoas fossem salvas. E quando nós estamos falando de um milagre na casa de alguém, o objetivo de Jesus era que os familiares ou que as pessoas que compunham aquela casa, aquela família, também fossem salvos. E quando nós, salvas, melhor dizendo, e quando nós falamos sobre milagres, muitas vezes é difícil de nós compreendermos o que de fato é um milagre para nós explicarmos. E quando eu escrevi essa ministração, veio ao meu coração que milagres são intervenções sobrenaturais de Deus diante daquilo que é impossível para o homem em sua condição natural. É quando Deus vem na nossa realidade medíocre, na nossa realidade incapaz, diante de problemas e aflições que nós não conseguimos resolver, e vem Deus com a sua graça, e vem Deus com o seu poder sobrenatural e age na nossa vida de uma forma poderosa em relação ou sobre coisas que nós não teríamos a capacidade de fazermos. O relato trazido não apenas por Lucas, mas também por Marcos e por Mateus, sobre Jesus na casa de Jairo, apresenta que Jairo não precisava de um milagre para si, mas Jairo precisava de um milagre para a sua casa. Jairo não estava buscando algo que favorecia o seu corpo, que favorecia a sua questão de indivíduo. Não, Jairo estava buscando um milagre para a sua casa. E todas as histórias que relatam Jesus nas casas mostram que para um milagre acontecer, é necessário que Jesus esteja presente em nossos lares. Muitas vezes nós questionamos porque estamos com a alma enferma, porque estamos com o corpo enfermo, porque estamos com guerras, com conflitos em casa. É que nós não entendemos que Jesus não está presente. Para que milagres aconteçam, para que a paz esteja em nosso meio, é necessário que Jesus esteja nas nossas casas. Os milagres operados por Jesus das casas continham a presença dele nos lares. E se nós estamos precisando de milagres como Jairo precisou, e não tem acontecido na nossa vida, a pergunta que eu faço para você nessa noite, meu irmão, será que Cristo está presente na sua casa como deveria estar? Quando cada homem que os relatos contam, que levou Jesus para a sua casa, o que nos mostra é que Jesus estava sendo evidenciado. E quando Jesus é exaltado nos nossos lares, milagres acontecem. Nós não estamos falando que muitas vezes essa inversão de valores acontece. O homem quer se sobrepor sobre as coisas, a mulher quer se sobrepor sobre as coisas, dizendo: quem manda aqui, quem faz algo, quem está no controle sou eu. Mas o que Jesus quer de cada um de nós é que nós possamos dizer: Cristo é o centro dessa casa, Cristo é o Senhor dessa casa, e agindo Ele, quem pode impedir em nossa vida? O que falta nos nossos lares, igreja, não é um bom ar-condicionado, não é um bom móvel, não é isso que nos falta. O que nos falta muitas vezes é a presença do Cristo, o fazedor de milagres, o salvador das nossas vidas, o perdoador dos nossos pecados. E o que mais falta hoje nas famílias é a presença do Cristo, é a presença da salvação. Muitas vezes, quem sabe muitos que estão aqui, muitos que estão me vendo, ou pessoas que você conhece, dizem, falta algo na minha casa, e você olha para aquela pessoa e diz, mas ela tem tudo, mas o que falta é a presença de Cristo. E foi isso que Jairo entendeu quando convidou Cristo para entrar na sua casa.
E de uma forma precisa nessa noite, nós vamos entender essa história. Por isso eu peço que você acompanhe comigo os primeiros 3 versículos dessa narrativa. E eu denomino esse recorte como um ato de humildade e reconhecimento. O texto diz assim: quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. E ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa. Porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. E quando Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. O versículo 1, nós começamos a perceber que a fama de Jesus estava por todos os lados. Era comum que inúmeras pessoas se aproximassem de Jesus, clamando por um milagre. Não eram apenas os nomes que os escritores trazem para nós, que pararam, como Bartimeu, como inúmeras outras pessoas que são personagens conhecidos da Bíblia, mas era comum que muitas pessoas acompanhassem Jesus e clamassem por um milagre. Mas nessa ocasião que nós estamos vendo, um homem chamado Jairo. E eu dizia no início dessa ministração que é importante nós olharmos para cada relato da narrativa. E o homem chamado Jairo tinha uma posição na sociedade. A posição desse homem chamado Jairo era ser o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga tinha um grande status da sociedade, pois ele tinha o papel, a incumbência de administrar a sinagoga, na qual ele era responsável, como também cuidar de toda a liturgia do culto. E nós sabemos que nos tempos de Jesus, a religião judaica era algo muito forte, tanto é que o nosso mestre Jesus também era um judeu. Por isso que Lucas traz detalhes importantes para nós sabermos quem era Jairo. Jairo, ele não era um cidadão comum conforme a hierarquia da cidade. Jairo, ele tinha um alto posto diante da sua sociedade. Aí Lucas continua na sua descrição falando o que Jairo fez para reconhecer quem de fato Jesus era. William Barclay fala que possivelmente nessa época do ministério de Jesus, as sinagogas já estavam começando a fechar para Jesus, porque Jesus começou a ser perseguido pelos religiosos. Agora vem um chefe da sinagoga e faz o quê? Diante de Jesus se humilha, porque o texto diz que ele se joga aos pés de Jesus e suplica dizendo: eu preciso que você vá até a minha casa. É isso que Lucas está falando, que um homem revela a sua profunda fé em Jesus através da sua humilhação. Jairo deixa todo o seu cargo, deixa toda a sua arrogância, toda a sua altivez diante de uma sociedade que tinha uma religião corrompida. Então ele vai diante de todos aqueles que o admiravam como um grande homem santo e se dobra aos pés de Jesus e diz: eu preciso de um milagre. E o texto nos confronta, porque muitas vezes, diante do nosso orgulho, da nossa soberba, de quem nós queremos mostrar para as pessoas, e nós passando inúmeros problemas e falamos uns aos outros, está tudo bem, sendo que a nossa casa está cheia de problemas. O orgulho faz com que nós não nos aproximemos de Jesus. E para aquele homem se aproximar de Jesus, ele precisou quebrar o seu orgulho de uma forma tão profunda que ele se lança aos pés de Jesus como um escravo faz para o seu senhor e diz: eu preciso de um milagre. É sobre isso que Lucas está falando no versículo 41. Sobre o orgulho de muitos líderes de casas, de muitos pais e mães, que dizem que está tudo bem, mas não querem se humilhar, e quando nós não humilhamos, Jesus não aceita o nosso convite de entrar na nossa casa. E Lucas continua dizendo e fala sobre o problema desse homem. O versículo 42 fala detalhes também.
Porque o texto diz que aquele homem tinha uma filha de 12 anos e ela era sua única filha. De acordo com a cultura nos tempos de Jesus, uma menina com 12 anos, ela estava prestes a entrar na sua fase adulta. Aquela menina estava para entrar em um novo ciclo da sua vida. E além disso, era a única filha de Jairo. Isso quer dizer, se a filha dele morresse, ele não veria uma outra filha entrando no ciclo de ser uma mulher. Mas Lucas estava dizendo que para aquele pai, a esperança estava indo embora, porque a sua filha estava morrendo, quando estava para entrar em um novo ciclo da sua vida. Há situações adversas, há situações difíceis da vida, as permissões divinas, as marcas que muitas vezes nós fazemos em nós por não escutarmos Deus, ou que Deus permite que nós venhamos passar. Quem sabe muitas vezes é para nos humilharmos e chegarmos até Jesus. Quantos de vocês procuraram Jesus devido a um problema? Quantos de vocês procuraram Jesus devido a alguma situação complexa na sua vida? Quem sabe em casamento, saúde, filhos, mas encontraram Jesus no meio da dor. Essa era a situação de Jairo, porque ele estava sofrendo e o seu sofrimento levou ele até Jesus. O sofrimento nos leva para próximo de Cristo. Era isso que estava acontecendo com Jairo. Um homem com grande status na sociedade precisa se humilhar, porque a sua filha estava prestes a morrer. E não era qualquer filha, era a sua única filha. O desespero levou Jairo a compreender que o seu status diante da sociedade não era suficiente para salvar a sua filha. Por isso ele precisou se humilhar e reconhecer que precisava de Jesus. Quantos estão me entendendo? Do versículo 43 até o 48, nós encontramos algo inesperado. Dentro da narrativa, duas histórias se encontram. E geralmente nós, pastores, ministramos cada uma de forma separada, mas elas fazem parte da mesma história. A Bíblia nos fala sobre, do versículo 43 ao 48, sobre a mulher com fluxo de sangue. A história dessa mulher, ela é muito marcante, ao ponto de Lucas também trazer esse relato, porque se fosse algo, entenda que eu estou falando insignificante, ele não colocaria na narrativa, ele simplesmente, assim como Marcos e Mateus também colocaram, mas era algo muito importante, porque eles incluem dentro da narrativa a história dessa mulher. Eu acredito que Jesus, quando estava de um caminho, de um lugar para o outro, para curar alguém, para ressuscitar um morto, ele curava as pessoas, mas a história dessa mulher, ela se junta com a história de Jairo e de sua filha. Preste atenção, uma mulher há 12 anos sofria com um ciclo interminável de uma menstruação. Ela tinha uma hemorragia. E quando eu estudava esse texto, algo que me surpreendeu é que aquela mulher sofria 12 anos e a filha de Jairo também tinha 12 anos. Isso quer dizer que durante a infância de 12 anos da filha de Jairo, quando ela brincava, quando ela trazia alegria para os seus pais, aquela mulher no mesmo tempo, no mesmo paralelo de tempo, sofria. Jairo via sua filha crescer, via sua filha trazer alegria, via sua filha fazer inúmeras coisas, e nesse mesmo período a mulher com fluxo de sangue sofria. 12 anos. O texto diz que aquela mulher sofria tanto que ela gastou todas as suas economias com médicos, buscando uma cura. Então ela tinha algo na sua vida que era incurável. E fora isso, igreja, conforme a lei de Moisés, em Levítico nós encontramos
que toda mulher, quando estava no ciclo da menstruação, ela precisava ficar aquele período longe das pessoas porque ela era impura. Isso quer dizer que a mulher com fluxo de sangue estava à parte da sociedade durante 12 anos. Ela não podia se sentar no lugar com as outras pessoas para conversar. Ela não podia estar próximo das pessoas porque ela estava considerada cerimonialmente impura. Além da doença física, além das dores do corpo, de ter sangue contínuo no seu corpo, a fraqueza, ela também tinha sua alma fraca, porque ela não podia se relacionar com as pessoas. Enquanto isso, a filha de Jairo, durante 12 anos, crescia. Ah, meu irmão. Mas essa mulher encontrou Jesus. Essa mulher, no meio da multidão, certamente já tinha ouvido falar sobre quem era Jesus. E quando ela viu Jesus passar e disse: esta é minha oportunidade. Ela toca nas franjas da roupa de Jesus, na orla dos seus vestidos, e é curada. E Jesus sente que alguém tocou ela. E de fato ela foi curada, e Jesus disse: a sua fé te salvou. Dentro da narrativa, esse fato ele é muito importante. Porque no versículo 49, sabe o que nós vamos encontrar? Um servo vindo da casa de Jairo. Fala dos ouvidos de Jairo, quem sabe diz: não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. E quando eu estava meditando nessa palavra, veio o seguinte pensamento: quantas vezes vem da onde nós não esperamos? Quantas vezes vem da nossa casa uma má notícia que nós não estamos esperando? Quantas vezes nós somos surpreendidos por algo que abala o nosso coração, e não existe nada mais forte do que recebermos algo triste em relação à nossa família. E quando aquele homem disse isso para Jairo, certamente a sua fé esmoreceu. E aqui vem a importância do relato da mulher do fluxo de sangue. Porque, humanamente falando, possivelmente, os minutos que Jesus perdeu para curar a mulher de fluxo de sangue foi fundamental para que essa menina morresse. Porque aquela menina estava lutando entre a vida e a morte, cada segundo era precioso, e o texto diz que Jesus parou diante da multidão e curou aquela mulher. Isso mais uma vez nos mostra, assim como na narrativa, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, que para Deus não existe situação que não seja possível dele resolver. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que o agir de Deus não é como nós pensamos que é, mas aquilo que Ele faz é perfeito e agradável e glorifica o nome dEle. E aqueles segundos que quem sabe Jairo pensou que Jesus perdeu, ao curar aquela mulher, foi fundamental para que a sua filha morresse. E Jesus escuta as palavras do servo de Jairo. Sabe o que Jesus diz para Jairo diante da má notícia? Aquilo que ele diz para mim e para você: não tenha medo. As más notícias que vêm de lugares tão preciosos como os nossos lares geram medo ao nosso coração. E Jesus diz para Jairo: não tenha medo. Sabe por quê, igreja? Porque o medo, ele afoga a nossa fé. O medo não apenas afoga as nossas emoções, mas o medo tem a capacidade de afogar a nossa fé. E Jesus diz para Jairo:
Não tenha medo, pelo contrário, tenha fé, porque ela vai ficar boa. Eu quero dizer para você nessa noite que todas as más notícias que têm vindo ao respeito da sua casa, não tenha medo, que o Senhor Jesus está no controle de cada uma delas. Não é como nós pensamos. Não é como nós queremos. Não são coisas que nós pensamos que aquilo atrasou Deus. Por isso Ele não fez o seu milagre. Diante dessa notícia, Jesus disse para Jairo: não tenha medo. O versículo 51 até o 53 mostra Jesus chegando a casa. Possivelmente esse lapso de tempo foi grande, porque já haviam pessoas, e no tempo de Jesus eles contratavam as choronas, as mulheres que eram contratadas para chorar nos velórios. E não contratar essas pessoas era como se fosse um ato de desrespeito. Jesus chega a casa. Já existem os familiares que amavam, mas também aquelas pessoas que choravam pelo morto. Jesus entra na casa, preste atenção. Pede que todos saiam e entre com ele apenas Pedro, Tiago e João e os pais da menina. E quando Jesus diz: não, essa menina não está morta, ela apenas dorme, as pessoas caçoaram de Jesus. Sabe o que isso nos mostra na narrativa, igreja? Que existem muitas pessoas que estão dentro da nossa casa, que nós trazemos para o nosso convívio, que não são pessoas de comunhão, mas querem roubar a nossa fé. Por isso que Jesus disse: sai todo mundo que não tem fé desse lugar, apenas deixe comigo o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João, porque eles creem no poder da minha palavra. Não podemos mais nos aliançar com pessoas que nos afastam de Cristo. Não podemos mais fazer com que a nossa mesa seja uma mesa que nós sentamos com aqueles que zombam de Deus. Pelo contrário, as pessoas que precisam estar conosco precisam ser aquelas que levantem a nossa fé e que creem no milagre de Jesus para a nossa vida. Tudo aquilo que nos afasta de Jesus, todos aqueles que nos afastam de Jesus precisam ser expulsos dos nossos lares para que Cristo cresça, seja o centro da nossa vida. E eles saíram, mas a forma que Jesus ressuscita essa menina, ela é tremenda. Versículos 54 e 56. Jesus, quando curou Lázaro, ele disse: Lázaro, venha para fora. Ressuscitou Lázaro, melhor dizendo. Jesus, quando curou a filha do centurião, ou da onde ele estava, ele apenas ordenou e ela foi curada. Mas Jesus, dentro de uma casa, mostra ternura, respeito e amor para uma família. Porque Jesus curou aquela menina, pegando na mão dela e dizendo: levanta-te. Sabe o que isso representa para nós? Que quando nós estamos na nossa multidão de pecados, que quando nós estamos passando por dias difíceis de aflição, quando a morte nos assombra, quando os temores noturnos querem nos separar do amor de Deus, quando as aflições, as angústias, as pestes, a fome, a nudez querem nos afastar do Senhor, sabe o que Ele faz? Ele estende as suas mãos e diz: levanta-te. Mas não é um levantar que está relacionado às nossas pernas, à força do nosso braço ou do nosso coração, mas é um levantar que está relacionado à capacidade de Deus fazer a força para nós nos levantarmos da morte, da tristeza e da angústia, porque Ele é o Deus que nos sara e nos cura pelo seu amor e pela sua misericórdia. O milagre na casa de Jairo simboliza que Jesus veio para nos ressuscitar
do nosso estado de morte espiritual. Porque quando Jesus também ressuscitou a filha de Jairo, Ele não ressuscitou apenas uma alma e um corpo, mas Jesus ressuscitou os sonhos de Jairo. Sabe por quê, igreja? Porque Jairo estava vendo a sua única filha mulher morrendo. Jairo estava vendo a sua única oportunidade de ver aquilo que um pai espera de uma filha morrendo. Não havia outra para substituir, quem sabe, de uma forma afetuosa essa perda. Não, mas Jesus estava ressuscitando os sonhos de Lázaro e da sua mãe, como também da sua filha. Nós precisamos, igreja, fazer com que o nosso orgulho seja quebrado. Nós precisamos nos humilhar como Jairo se humilhou aos pés de Jesus. Precisamos implorar que Ele entre na nossa casa. Precisamos expulsar aqueles que querem rir da nossa fé. Precisamos tirar das nossas conexões aqueles que não somam e não agregam na nossa fé e trazer para junto de nós Jesus, Pedro, Tiago e João. E quando isso acontecer, Jesus quer pegar na minha e na sua mão e dizer: há esperança. Levanta-te. Viva as promessas de Deus que são restauradas em Cristo Jesus. A esperança para a sua casa. A ressurreição para a sua casa.